Olá, tudo bem? Nós estamos mais uma vez juntos para gravar mais um episódio do Confessional Podcast. E hoje vamos falar sobre psicologia e cristianismo, a relação entre esses dois movimentos. E para falar sobre isso, nós temos um convidado mais que especial, reverendo Vitor Ximenes, que nos acompanha hoje. Ele que é pastor da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, casado com Paula Ximenes, pai de 4 meninas e um menino, é um campeão realmente, e que nos alegra aqui estar conosco. Ele também que fez seus estudos teológicos no Seminário Presbiteriano do Norte e no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper em Aconselhamento Bíblico, e portanto hoje nós podemos nos alegrar com sua presença e damos as boas-vindas. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você, Ronaldo, com os irmãos, falando sobre psicologia, falando sobre a Palavra de Deus, sobre aconselhamento bíblico. Certamente é um tema que daria muitas horas de conversa e muito gostoso de se falar, sem dúvida alguma. Coisa boa. Seja muito bem-vindo. Fique bem à vontade entre nós e esperamos que esse tema possa realmente edificar a igreja, apesar dele ser, sem dúvida, um tanto quanto polêmico, tanto quanto quente aí, mas o que nós queremos é, de fato, mostrar aquilo que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto. E para a gente começar, então, para ligar os motores, a gente podia falar um pouquinho sobre como é que nasceu esse movimento da psicologia, né? A gente sabe que, em termos mais técnicos, né, a psicologia como ciência, ela vem fruto do movimento iluminista, racionalista do século XIX, entendendo aí a modernidade como aquela que dá origem à ciência como nós conhecemos hoje, e também a própria psicologia. Nesse sentido, portanto, como é que você avalia o movimento, né, o nascimento da psicologia em relação especialmente à reação que parece que ela teve com a religião, em especial a religião cristã? A gente, de fato, tem a psicologia como um reflexo desse movimento iluminista, né, que perdura ali, historicamente se coloca no século XVII, século XVIII. No entanto, a gente sabe que todo movimento filosófico, todo pensamento, ele tem as suas ondas, não é, que perduram ao longo dos anos, e a gente adentra o século XIX com os reflexos desse movimento, sem dúvida alguma. No próprio darwinismo, no humanismo, que é o grande foco, o grande esboço, né, do iluminismo. De fato, quando a gente fala que há uma tensão entre psicologia e cristianismo ou aconselhamento, na realidade não é com a psicologia, mas é com o próprio humanismo. Não é? O humanismo ele vai permear as ciências de um modo geral, a partir, né, desses séculos, a partir desse período do século XVII, XVIII e XIX e por aí vai, tirando Deus do centro do conhecimento e colocando o homem como a medida de todas as coisas. E esse é o grande problema. As psicologias, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de falar a psicologia. Porque nós temos muitas psicologias. Elas muitas vezes convergem, outras vezes elas são contrárias entre si, com pensamentos opostos. Conquanto no Brasil as coisas sejam muito minimizadas em alguns tipos de psicologia, as escolas psicológicas elas são as mais variadas possíveis, né? Nesses 140, 130 anos de trabalho, né, dessa área do humanismo, digamos assim, e por que não dizer dessa área do evolucionismo também. Não é? E as psicologias elas vêm a ser observadas como a área do pensamento e levadas a sério como ciência humana, aí no final do século XIX, 1879, né, quando há, então, pesquisas que vão levar em conta estudos, observações em grupos de pessoas acerca de pensamentos e decisões, e ali a ideia fica firmada de que há uma separação entre a consciência e o corpo, e essa alma que seria, pela psicologia, a consciência, ela não tem a ver com a religião, ela tem a ver com a biologia, ela tem a ver com o cérebro, com elementos que se processam no cérebro, com áreas do cérebro. É claro que tudo isso tem sua base no iluminismo, porque é nele que começa a surgir
os estudos fisiológicos, por exemplo, com uma preocupação maior em como é o cérebro, em como é a formação dele. Isso vai influenciar, de algum modo, o pensamento filosófico, vai influenciar o pensamento do trato, ou dessa divisão do que é o homem, de quem é o homem. As psicologias, elas, na realidade, vão ter uma gama de conhecimentos por trás dela, que vão dar substrato, que a gente não pode desconsiderar, né? Como o próprio humanismo, que vai envolver a sua antropologia, e a antropologia dentro do humanismo envolve fatalmente um homem que é um animal, racional, não é? E que evolui com o tempo, e que possui capacidades de adaptação. E a gente não está negando que, de fato, o ser humano se adapte, ou ele é um ser inteligente, mas, biblicamente, nós entendemos que o ser humano ele não é um animal, ele é a imagem de Deus, criado fora dos animais, ou seja, depois de todos os animais serem criados, o ser humano é criado de um modo diferente, de uma forma distinta, com propósitos que são bem colocados para ele, algo que não acontece com nada que foi criado, como apresentado nas Escrituras nos 6 dias. Então, o ser humano, antropologicamente, ele não é isso que a biologia diz, ou que a biologia humanista, né, ou que uma antropologia humanista, ou que o que uma psicologia humanista estabeleçam. Nesse arcabouço vem a ideia tripartida do homem, por exemplo. Sim. Não é? Que muitos cristãos... Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Né? Que muitos cristãos acabam trazendo para si. Abraçando, né? E que uma ideia que a gente não encontra fundamento bíblico. Né? Nas Escrituras, o ser humano é corpo e alma, e ainda mais do que isso, ele é uma unidade. Não é? Corpo e alma são essenciais para que o ser humano seja. Né? Muitas vezes na cultura cristã há essa ideia da alma como algo acima do corpo, ou o corpo reduzido a algo passageiro, quando na realidade Deus nos criou corpo e alma para sermos eternamente corpo e alma. Tanto que as Escrituras falam da ressurreição do corpo, do novo corpo, né, no qual viveremos diante do Senhor. Fala daqueles que já venceram, estão diante do Senhor, aguardando que Ele venha julgar a terra e eles mesmos ressuscitem. O Senhor diz que eles descansem por mais um pouco de tempo. A gente vê isso ali em Apocalipse 6. Então, nós precisamos resgatar essas ideias que são anteriores ao iluminismo, que perpassam o iluminismo e permanecem firmes na palavra de Deus e deveriam permanecer firmes para todo cristão. Sim. Não é? Quando a gente fala... Acho até difícil nós falarmos cristãos que não sejam ortodoxos. O cristão verdadeiro, ele vai ser um cristão fundamentado na palavra. Fundamentado na palavra. Com certeza. Né? Mas deixa eu provocar um pouquinho com relação a essa relação ainda entre o início da psicologia e a religião cristã. Você me corrija se eu estiver errado, mas me parece que o movimento da psicologia, quando ela nasce, né, especialmente com Freud, né, e depois com Jung e outros ali que estavam dentro desse seio aí racionalista, da pesquisa da psicologia, eles realmente parece que tinham uma visão quanto negativa do cristianismo, da religião, quase que como por geral, mas especificamente do cristianismo. Acho que o próprio Freud que chega a atribuir a religião como uma psicose, como um problema, uma psicopatologia quase, e nesse sentido, portanto, parece-me que a psicologia ela realmente nasce dentro de uma tentativa. E aí você colocou muito bem a psicologia secular, né? Depois a gente pode tentar até qualificar um pouco mais essa questão entre uma psicologia humanista, uma psicologia que tenta se fundamentar nas escrituras, mas enquanto psicologia secular ou humanista, ela parece ser um movimento de tentar calar a força pastoral mesmo da igreja. E nesse sentido, portanto, faz a ideia de que agora esses... que são os conselheiros, como os americanos costumam usar o termo, né? Os psicólogos são aqueles que vão pastorear a alma. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa relação ali. Exato. Você foi preciso, né? Na versão francesa dos estudos de Freud, ele
ele fala de curas da alma, né? E de curas da alma como aqueles que serão os substitutos dos sacerdotes. Olha aí. Ele, na realidade, a proposta é de uma nova religião. Eu conversava essa semana sobre como hoje é a universidade em si, que ele deixou de ser um ambiente de estudo, um ambiente de pesquisa e um ambiente em que o contraditório, porque toda a ciência envolve isso, o contraditório ela é verdade até que se prova o contrário. A ciência ela não é dogmática, ela envolve isso. Mas me parece que nos nossos dias a ciência ela é levada à dogmática e ela é religiosa. E na realidade o pensamento humanista ele é religioso, porque a proposta é de uma nova religião humanista. E de fato as psicologias elas vêm como uma vertente disso, assim como a gente vai ter no darwinismo uma ideia, não é, da evolução das espécies de forma biológica, a gente vai ter nas psicologias uma ideia de um homem que pode evoluir no sentido de viver sem Deus, de viver sem culpa, né? E a culpa é algo que, segundo Freud, a religião impõe. A religião impõe a culpa, quando, na realidade, a culpa, no ambiente do mundo quebrado, ela é graça de Deus. Imaginemos um mundo sem culpa. Imaginemos um mundo em que as pessoas elas fazem o mal umas às outras, em que elas matam, por exemplo, e elas não sentem nada. Isso é o que a gente vai chamar da psicopatia. Não é? Imaginemos um mundo em que todos os seres humanos tenham essa realidade de não ter culpa. Mas as psicologias, elas, de um modo geral, elas vão tratar da ideia de um homem que pode ter um bem-estar, ser pleno, feliz e viver sem culpa, sem Deus, porque não existe pecado. E esse é um grande problema. Mas, de fato, as psicologias elas vêm num vácuo, né, que a própria igreja deixou. Esse é o ponto. Não é? Me parece, algumas pessoas podem perguntar assim, mas os crentes, por que os crentes vão aos psicólogos? A resposta mais simplista seria porque eles não creem na palavra de Deus. De fato, esse é um elemento. Mas eu iria um pouquinho mais adiante. Talvez seja porque nós não tenhamos pastores e crentes habilitados o suficiente para tratar com os dilemas da vida, tendo a palavra de Deus como lentes, aplicando as verdades bíblicas, aplicando os princípios das Sagradas Escrituras, a lei de Deus, o Evangelho, ao dia a dia, à vida, às lutas, aos dilemas, ao luto, às enfermidades. E daí os crentes iriam buscar no século. Me parece que o movimento iluminista, ele deixou a igreja numa retaguarda, numa situação de defensiva, e isso fez com que uma brecha abrisse, e na realidade nós acabamos cedendo os nossos espaços. Veja, nós não cedemos o nosso espaço apenas no que diz respeito à atuação como sacerdotes, como pessoas que estão aptas na palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a ajudar o próximo na caminhada, na vida no mundo quebrado, no mundo que é contra Deus e que está sob o juízo de Deus, a entenderem os dilemas de dor, sofrimento, angústias e alegrias. Nós não abrimos só o espaço disso. Por exemplo, nós abrimos os nossos espaços nas cátedras das universidades. Nós estávamos sentados nas salas, nós éramos os professores e nós fomos expulsos das universidades. Mas por que isso aconteceu? Porque a igreja ela deixou de atuar, ela deixou de pregar, ela entrou numa defensiva e deu espaço a esse movimento humanista. E nós não estamos fora dele, nós estamos nos resultados desse humanismo, que hoje tem sido levado às últimas consequências. O humanismo hoje é levado às últimas consequências. É interessantíssimo isso que o senhor fala, porque é como se fosse o seguinte: você não somente deixa de participar, mas você começa a negar. Ou seja, não é somente se retirar. Isso. Eu não vou mais à universidade, mas eu não quero nem saber o que é isso. Uhum. Então quem é que responde? Intelectual, né? Quem é que vai trazer essa antítese? Uhum. A gente não tem mais isso. Isso é tão interessante porque nós fizemos isso, por exemplo, na atuação política.
Sim. Não é? O ambiente político, o ambiente da administração pública não é para os crentes. Isso. Então entreguemos aos ímpios. E fomos deixando. Uhum. E de repente, as leis, que eram uma cultura que era fundada em princípios judaicos cristãos, começam a ser atacado. Uhum. E nós abrimos os olhos, mas fomos nós que abrimos espaço. Uhum. Fomos nós que deixamos o lugar de legisladores, de judicantes, e passamos a ser meros espectadores. Uhum. Isso parece que está acontecendo e aconteceu em todas as áreas da atuação humana. Nós nos retraímos, quando nós deveríamos estar na cultura, transformando a cultura. Né? E como calvinistas, que todos nós somos aqui, nós cremos num Cristo que está acima da cultura e que transforma a cultura. Não é meramente um Cristo contra a cultura, mas nós tomamos uma postura de um Cristo contra a cultura e fora da cultura. E esse é o grande problema. Nós abrimos um espaço que tomou as nossas ovelhas e, de repente, elas não são mais pastoreadas por nós. Parece-me que os pastores entraram numa ideia de que pastorear é pregar. Uhum. Publicamente. Sim. E se esqueceram que a pregação ela é pública e ela é privada. Uhum. Essencialmente, a pregação evangélica, a pregação bíblica, ela é do tete a tete, como se diz. Os profetas no Antigo Testamento, eles não apenas profetizavam publicamente a Nínive, como Jonas, mas eles iam, como Natã, um Davi, para pregar privativamente. E nós nos esquecemos disso e abrimos mão disso. E é lamentável quando pessoas em crise, elas procuram os pastores dizem, olha, mas isso não é comigo não sou preparado para tratar disso. Olha, tome aqui o cartão de um psicólogo, vá lá. Me permita dizer uma coisa, eu ouvi uma coisa de uma psicóloga muito interessante. Ela me trouxe a filha dela para um acompanhamento. E eu não pude deixar de fazer a pergunta. No momento, numa conversa com ela, eu disse, mas irmã, por que a senhora trouxe a sua filha para mim como pastor? A senhora é psicóloga, porque a senhora deve ter muitos colegas, a senhora está identificando algumas coisas nela e a senhora não levou para um psicólogo, para uma psicóloga colega. Por quê? E ela me deu uma resposta muito interessante. Ela disse assim, pastor, porque a minha filha é crente, eu sou crente no Senhor Jesus e a psicologia é para os descrentes, para aqueles que não creem. Os crentes não precisam da psicologia. Eles têm a palavra de Deus. Eu digo, uau! Não foi nem carne nem sangue que te revelou. E isso, de fato, me trouxe uma coisa, que não há, e eu penso assim, sabe, irmãos, não deve haver uma posição nossa contra, mas uma posição redentiva e não meramente contra. Eu não tenho dúvidas de que os psicólogos, aqueles que se lançam aos estudos das psicologias humanistas mesmo, e que gastam horas, enfim, atendendo pessoas, eles não queiram ajudar, eles querem ajudar. Sim. A intenção é a ajuda. O problema não está na intenção. O problema está na pressuposição. Sim. A pressuposição deles afasta um Deus que criou todas as coisas, afasta a queda, afasta a necessidade que temos de um Redentor, afasta o fato de que todos nós nos apresentaremos diante desse Deus criador de todas as coisas. Que vai para uma outra metodologia, né? Vai para outro caminho. Outro caminho. É outra epistemologia. Sim. E isso é antibíblico. E acaba sendo um ensinamento, veja, eu vou ser duro no que eu vou dizer. Certo. Tá? Vamos. Isso acaba sendo o ensinamento do anticristo. Porque é contra Cristo, ou se coloca no lugar de. Na medida que um ensino, na medida que uma filosofia, na medida que qualquer ideia humana, ela se coloca no lugar de, ela quer se propor a fazer, a redimir, ela se torna um ensino de anticristo. Sim. Porque ela afasta o único caminho que é Cristo. Sim. E se coloca no lugar dele. O senhor falou uma coisa que me chamou bastante a atenção, que é essa questão do cristianismo ser contracultural, mas isso não significa que a gente é contra a cultura.
E uma outra coisa interessante é porque a gente também não é contra a história. Não. Eu conversava isso com o Ronaldo algumas semanas atrás, e a gente relatando acerca do desconhecimento da igreja da sua própria história. E justamente esse período que a gente está tratando aqui é o período dos puritanos. E é um dos períodos de maior pastoreio e de homens altamente pastorais. O senhor fala dessa questão do não pregar pessoalmente. E já veio na memória Edward falando de Baxter, dizendo assim: 100 anos após eu chegar na vila onde Baxter pastoreava, eu ainda conseguia sentir o perfume o perfume do seu pastoreio. Então, das visitas, né? Qual é o impacto que a gente tem causado na igreja hoje por conta desse pastoreio, dessa proximidade, né? E aí a gente já emenda numa outra questão que eu acho que a gente já até entrou nela, mas sendo mais enfático, que é a gente tem uma igreja hoje psicologizada. Tem? É uma pergunta. É uma pergunta, né? A gente tem uma igreja, né, psicologizada, e não somente isso. A problemática que surge, né, que o senhor respondeu dando várias ênfases para a gente, foi sendo solta lá atrás. A gente esquece da história da igreja, a gente esquece desses pastores que foram tão importantes para a história da igreja. E não falando que não houve nada para trás e que não existiu para frente também, mas será que tem essa problemática da psicologização? Da psicologização da sociedade e da igreja, né? Dos dois, lados. Eu ia dizer exatamente isso. A igreja, ela está tão psicologizada quanto a sociedade está, quanto a família está, quanto a escola está. Não é? Na realidade, é muito interessante. Qualquer área de conhecimento que a gente for estudar numa universidade, tem lá psicologia. Vocês perceberam isso? É das humanidades, né? Por exemplo, eu estudei Direito lá em 1900 e lá vai bolinha, tem né? Introdução à Psicologia. Tinha lá a Introdução à Psicologia. Tinha lá. E a turma, eu me lembro, a turma brincava muito, porque o que a gente está fazendo, né? Mas, enfim... É currículo básico. É um currículo básico, mas nas humanidades, né? Até antes de entrar um pouco mais na crítica da ideia da psicologização da sociedade e da igreja, tenta definir para a gente, porque acho que esse termo pode não ser comum para o nosso ouvinte. O que seria uma sociedade psicologizada ou uma igreja psicologizada? Isso vai ajudar um pouco mais Por exemplo, a encaixar. Uma igreja psicologizada. Nós falamos desse homem tripartido. Isso é uma psicologização. A psicologia entrelaçada com a teologia ruim. Bom, é ruim. Em que o homem é corpo, alma e espírito. Isso vai contra a antropologia verdadeiramente bíblica, né? O corpo é a sede do espaço e tempo, a alma seria o lugar das emoções e o espírito que se relaciona com Deus. Exatamente. E, de certa forma, isso daria exatamente o espaço necessário para a psicologia atuar, porque ela não vai atuar nas coisas de Deus. Exatamente. Ela vai atuar nas coisas da alma. Mas a questão aí é que está o problema. Essa ideia de que ela não vai atuar nas coisas de Deus é uma falácia. Isso. Porque ela vai atuar nas coisas de Deus. Ela trabalha com crenças. Não é? Ela vai trabalhar com quem é o homem, o que ele está buscando, qual é o lugar em que ele está. E veja, essas respostas não podem ser dadas pelo humanismo, elas vão ser dadas pela palavra de Deus. Não é? Quem é o homem? O homem é a imagem de Deus, feito para a glória dele. Qual o propósito dele? Glorificar a Deus. Como? Cultivando e guardando o jardim. Não é? Quais são os mandatos que ele tem? Aí, o mandato cultural, social, o mandato espiritual. Nós nos psicologizamos na medida em que nós começamos a tratar o homem nessa imagem antropológica que é distante da palavra de Deus, que desconsidera esses princípios. Nós começamos a ser psicologizados quando, por exemplo, as nossas pregações, elas são pregações terapêuticas. O que é uma pregação terapêutica? O que é um evangelho terapêutico? É aquele evangelho que objetiva trazer bem-estar. Na realidade, as psicologias elas vão ter essa ideia de que o propósito último do homem, a busca última dele é esse bem-estar. Mas como associar, aí é que está o ponto, as psicologias elas não têm como associar uma vida de busca pelo bem-estar em último grau num mundo quebrado.
É possível. E aí as neuroses, as crises, as dificuldades. E aí a gente... Por exemplo, nós vamos ter a psicologização dentro dessa ideia. Nossa, eu já vi isso de púlpito. Id, ego, superego. Nossa. Não é? A ideia lá grega do fleumático, do colérico, né? Do sanguíneo. Das personalidades. Das personalidades. Das personalidades. Não é? Nós somos psicologizados quando nós buscamos elementos fora das escrituras para resolver os nossos problemas de ira, os nossos problemas de casamento, de relacionamentos. Nada mais é pecado, né? Quando nós começamos a querer ter um acordo de paz com o pecado. Sim. Quando nós dizemos que essa questão que existe dentro de nós por desejos animalescos, o id, como a psicologia diz, esses impulsos, né? Que são aí equilibrados e dominados pelo ego, eles têm como um elemento de equilíbrio algo que é abstrato, que é o superego, que são a cultura dos meus pais, o ambiente cultural em que eu cresci, onde eu estou, as leis, a cultura do meu país e tudo isso. E o ser humano ele é reduzido a esse conjunto de fatores internos, acima e externos a ele, que vão estar nessa síntese da vida que vai ser vivida no ego. Quando, na realidade, as escrituras elas vão dizer que existe algo bem ruim dentro de nós, mas não é o id, não. Não é o velho homem. Sim. E as escrituras não dizem que nós temos que fazer um equilíbrio entre esse id, nós devemos fazer morrer esse velho homem. Sim. Não é? Nós devemos nos despojar dele, nos revestir de uma novidade de vida, da nova criatura que Cristo nos fez ser. Vivendo, né, para a glória dele, vivendo, tendo como paradigma, né, sendo imitadores de Deus como filhos amados, lá Efésios 5:1 vai tratar desse tema. Então, quando nós nos esquecemos disso e nós começamos a tratar as coisas meramente do ponto de vista da satisfação humana, e os sermões vão adentrar por aí. Deixa eu dar uma pimentada. Deixa eu dar uma pimentada nessa psicologização aí. Eu sei que você gosta de fazer isso. É o seguinte, vamos pensar o seguinte, eu gosto da expressão que o Darren Paul usa, né, o psiquiatra que trabalhou lá nas penitenciárias na Inglaterra, que ele fala das desculpas evasivas, né, usando exatamente os termos da psicologia. Uma outra questão que a gente pode colocar junto aqui, por exemplo, é as 5 linguagens do amor. É outro uso, aquela ideia do reservatório de amor, né, que é uma leitura bem psicologizada do ser humano, que você tem necessidades que precisam ser supridas pelo outro, né? Se esquecendo completamente de Cristo. Eu fiz uma leitura desse livro, depois até escrevi uma coisa sobre o assunto, e eu fiquei impressionado como é que um livro pode ser lido, tratado como cristão, vendido como cristão, mas não há absolutamente nenhum momento do livro que fale sobre pecado e, portanto, que fale sobre redenção. E esse livro é vendido para casais, para crianças, para todo tipo de gente. E eu acho que a gente pode ver bem claramente aí a psicologização da sociedade com as desculpas evasivas. Ah, não, essa pessoa está fazendo isso porque o pai dela... Essa pessoa está fazendo isso porque a sociedade impôs isso, porque ela nasceu em tal lugar. E no caso da igreja, não, esse casamento está indo mal porque o marido não está suprindo as necessidades da esposa, ou a esposa não está suprindo as necessidades do marido. Né? Então, a gente vê isso com clareza. Né? Como é que você observa essas questões? E aí, a pergunta que não quer calar é, afinal de contas, como é que a igreja pode sair disso? Né? Pois é, e isso é um fato. Eu já vi encontros de casais fundamentados em 5 linguagens do amor. Né? Classes de escola dominical de casais fundamentados em 5 linguagens do amor. O N. Cordeiro não vai tão longe, mas ele escreve um livro em que ele fala do tanque vazio ou do tanque cheio. Né? Isso, é a mesma e falando para pastores, né? Falando para pastores, que os pastores eles têm que ter esse tanque de satisfação cheio para poder continuar no ministério e tal. A gente entende a boa vontade dele em falar, mas a coisa não é bíblica.
Né? Ronaldo, a pergunta é muito boa. Como sair disso? E aí eu vou entrar no outro ponto. Ao meu ver, a igreja brasileira, ela andou à deriva nos últimos 30 anos. Ela esteve à deriva, talvez, nos últimos 30 ou 40 anos. A deriva doutrinariamente. Né? Doutrinariamente não se havia firmeza. Os sermões, eles eram esses sermões terapêuticos. O que eu vejo é que, dos anos 2000 para cá, há um resgate da doutrina. Há um avivamento da igreja. Eu não falo da igreja presbiteriana, falando da igreja brasileira. A igreja brasileira, ela tem experimentado um avivamento, sobretudo nos jovens. Os jovens são aqueles que têm experimentado um verdadeiro avivamento, uma busca por uma doutrina saudável, pela palavra de Deus. E eu entendo que a saída para esse buraco em que a igreja se meteu, né, de humanismo, eu vou além, né, da psicologização, ou da psicologia, do humanismo em si, porque isso envolve tudo, é a doutrina. Para mim não há outra maneira. Nós precisamos pregar a palavra de Deus com fidelidade, precisamos pregar a doutrina. Não é? Uma doutrina que seja prática. E esse é o objetivo da doutrina. A doutrina, ela não é meramente um dogma que se coloca num quadro, que fica numa estante de um livro, que nós decoramos num catecismo, que não faz sentido para a vida. A doutrina diz respeito àquela régula, aquele caminho que nós trilhamos. Né? E talvez houvesse uma doutrina boa em alguns redutos, mas talvez tenha faltado a aplicabilidade dessa doutrina. E o que, por exemplo, o aconselhamento bíblico faz é exatamente essa ligação entre doutrina e prática. Não é? Como aplicar, por exemplo, a doutrina da soberania de Deus à minha vida? Como aplicar, não é, a santidade de Deus à minha vida? Como olhar para os atributos de Deus e me conduzir na vida? Como extrair uma doutrina para relacionamentos, por exemplo, a partir da trindade econômica, né? Então, nós temos doutrinas, e a doutrina bíblica, ela é completamente aplicada em todos os seus aspectos. Né? A nossa vida, afinal de contas, nós somos imagem e semelhança de Deus, e aquilo que Ele revela de si mesmo a nós, dos seus planos, decretos, ou o que quer que seja, é aplicado à nossa vida. Então, ao meu ver, a única saída para essa situação em que nós entramos de grande frouxidão é a firmeza doutrinária. Ou nós voltamos às Escrituras, e aí é que está, né, a reforma, a igreja se reformando, sempre se reformando, e sempre precisaremos disso, é o retorno à palavra de Deus. Esse é o verdadeiro avivamento. Né? Então, eu entendo que é isso. Veja, eu posso ir num outro assunto, claro, que está ligado? Claro que pode. A gente fala sobre psicologias e tal. É interessante que eu tenho tido contato com vários psicólogos, e alguns deles em crise. Porque, cristãos, né? Cristãos. Porque foram avivados na palavra. Porque, de repente, tiveram contato com a doutrina, e eles começaram a dizer assim, olha, mas... Travou, né? Eu estou em crise. Como eu faço? Como eu faço? Alguns querem abandonar. Sim. Simplesmente abandonar, largar a credencial e acabou, e lá vai. Eu digo, olha, ore muito a respeito disso. Eu tenho dito sempre isso. Eu não digo simplesmente abandone, não. Me permito dizer, meu irmão, minha irmã, que está na crise, talvez você precise permanecer onde você está. Sim. Fazendo diferença onde você está. Né? Eu tenho um amigo psicólogo que, num ano, ele levou algo em torno de 7 pessoas a Cristo. Certo. Sem quebrar a ética. Certo. Aí você diz, como isso é possível? Muito interessante. Ele disse assim, Vitor, eu tratei com pessoas assim, assado, assim, assado. E normalmente a pessoa chega no final e diz, você está de alta. Eu digo, eu estou de alta. Olhe, mas o seu problema não está resolvido. Vamos ser honestos, né? Porque a solução dos problemas da alma só podem ser resolvidas em Cristo. A solução está nas Escrituras, está em Cristo. Se Cristo não foi apresentado, e ele normalmente dizia assim, olha,
o problema vai retornar, calma, eu estou aqui, você pode voltar. Mas eu quero a solução do meu problema, é claro que eu quero a solução do meu problema. E ele diz, olha, se você quer a solução do seu problema, a gente vai se encontrar em outro lugar. E aí ele dava o endereço da igreja, o horário do culto, domingo de manhã. A pessoa ia lá à igreja, no culto, e ele, uma igreja, estava à porta esperando, vamos almoçar juntos, e depois ele falava de Cristo. Aí a abordagem ia ser completamente diferente. Até porque é interessante, e isso que eu tenho dito, o grande problema é que até os crentes que são psicólogos, em algum momento eles acabaram cedendo a essa nova religião. Certo. E se tornaram seculares. E a grande questão está em eles terem coragem de quebrar isso e serem crentes antes de serem psicólogos. Serem firmados nas escrituras antes de serem psicólogos. E fazerem a leitura correta do que é o humanismo. Veja, o humanismo está em tudo. Ele está em tudo. Ele não está só nas psicologias. Ele está na medicina. Ele está... Posso falar baixo? Até em alguns cursos teológicos. Opa! Tá nisso. Está na política. Eu tenho dito às minhas filhas... Está no leite materno, né? Está no leite materno, já passa ali. Exatamente, né? A gente está bebendo isso aí. Nós recebemos isso dos nossos pais. Exato. E eles nem perceberam que receberam também. Nós somos privilegiados porque estamos percebendo. Certo. Eles não perceberam. Mas eu tenho dito às minhas filhas, não é, que eu sou um crítico da pedagogia, do ensino educacional, no sentido de que não há interdisciplinaridade. E eles não tem como haver realmente interdisciplinaridade se eles não tiverem um ponto comum. E o ponto comum de todo conhecimento é Deus. Todo conhecimento flui para o Senhor. Quer seja a matemática, a física, a biologia, as linguagens, como português, inglês, espanhol, o que quer que seja, isso objetiva a glória de Deus. E se nós não estudarmos todas as disciplinas, desde o ensino infantil até o ensino médio e perpassando para a universidade, isso simplesmente é humanista. E não serve para nada. O objetivo é fazer com que você corra atrás do próprio rabo como um cachorro. Sim, ficou em si mesmo, né? Ficou em si mesmo. Perde o... Então, nesse sentido, tudo se tornou humanista. Então, não são só as psicologias, é todo o resto. Certo, perfeito. Me veio à mente algumas coisas aqui. A primeira delas é uma indicação para o pessoal de uma série de Jonas Madureira falando a respeito de cosmovisão e psicologia, que é fabulosa. Acho que são 5 vídeos, né? 4 ou 5 vídeos, eu não lembro exatamente, mas é fabuloso. E... Técnico, né? Técnico. tem que é para quem é da área. Não Como, mas você pode se aventurar. Mas, como assim, Jonas Madureira. Toma um engolve antes, um engolve depois, mas vai. Mas se você é estudante da área, vá a fundo. Mas assim, o Vitor tocou num ponto aí muito importante, que é justamente a gente receber irmãos da nossa igreja, que ou são estudantes de psicologia, ou são psicólogos, e aí a gente tem um problema no colo da gente. Como é que a gente pastoreia o coração desse irmão? Como é que a gente apresenta a visão de mundo que a gente realmente conhece? E como é que a gente o reorienta, né? É uma reorientação, não tem para onde correr. Exato. E tendo cuidado do nosso próprio coração, né? Porque nós também somos psicologizados. Sim, sim. A autocrítica é importante. É importantíssimo. A gente tem que ter uma autoavaliação, porque de repente até a nossa cosmovisão, que nós entendemos como bíblica, ela está sendo influenciada pela cultura de alguma maneira e pela nossa interpretação das coisas. Nós não podemos confiar nos nossos sentidos. E a gente entra no outro ponto das psicologias, que é o seguinte: nessa ideia do iluminismo, da busca pela verdade através do próprio homem, o homem ele se vale dos sentidos para enxergar a verdade, da sua capacidade de interpretação das coisas. Só tem um detalhe: os sentidos do homem foram maculados pelo pecado. E a capacidade de raciocínio e interpretação desse ser humano
foi completamente maculado pelo pecado. É a doutrina da depravação total. Isso. Os efeitos noéticos do pecado levam o homem a isso. Logo, a gente precisa desconfiar de tudo que o homem vê. E, portanto, aquilo que é avaliado pelas psicologias enquanto um substrato, enquanto resultado desse movimento humanista que continua nos nossos dias, e ela continua se desenvolvendo, as psicologias são uma ciência em desenvolvimento, na realidade todas elas são, não é? E elas são envolvidas por essa maneira de enxergar o mundo, de ver as coisas, e ainda mais num tempo como o nosso de pós-verdade, não é? Em que o que vale é a narrativa e não a verdade, as coisas se tornam ainda mais difíceis. Sim. Então, se nós não tivermos o devido cuidado, nós mesmos estarmos firmados na palavra de Deus, nós podemos ser conduzidos a isso. E aí a gente entra nesse ponto, né? Sua colocação. Recebemos irmãos que são psicólogos e fazem com... Psicólogos ou psicologizados. Ou psicologizados. Né? E eu acho que seria muito simplista a gente demonizar as coisas simplesmente. Exato. Não dá para ir por aí. Caça as bruxas, toca fogo, né? Não vai funcionar, não é por aí. Eu gosto da ideia calvinista de redimir a cultura. Cristo acima da cultura. E Cristo redimindo a cultura. Né? É possível conversarmos com psicólogos? É possível. É possível nós interagirmos com eles numa conversa redentiva? Possível. Certo. Mas nós haveremos de discordar sempre da pressuposição. Vamos discordar sempre se aquele psicólogo ele tem os seus fundamentos firmados realmente no humanismo, ele ainda não compreendeu a necessidade de uma cosmovisão bíblica e tem lutado para ter isso, lutado porque afinal essa é a nossa luta, todos nós estamos sendo envolvidos, ele vai se perder. Sim. Mas o nosso papel, eu imagino, Rodrigo, é nós tratarmos esses irmãos com muito carinho, com muito amor, entendendo a importância que eles têm nesse momento que nós vivemos, sobretudo se eles forem fidelíssimos às Escrituras. Eles podem fazer um estrago no mundo. Essa questão da humildade é muito importante. Dos dois lados. Dos dois lados. Aí me vem a mente Jonas novamente, né? Essa inteligência, se ela não for redimida, se ela não for humilhada diante de Cristo, a gente não vai ter diálogo. Não vai. Nós vamos nos achar acima, e como seres humanos não somos acima, o que é acima é a verdade, a palavra de Deus. Cristo é a verdade, a sua palavra é a verdade, ponto. Veja, e esse é um ponto para tratarmos, né, com irmãos que são psicologizados, é esse ponto da palavra. Irmão, você crê que isso é a palavra de Deus? Creio. Então vamos a ela. Todo crente, por mais que ele esteja envolvido por uma cosmovisão antibíblica, se ele ama Cristo, ele vai se submeter às Escrituras. Né? E esse tem que ser o nosso ponto de conversa. Afinal de contas, a gente tem que entender que a conversa pastoral é uma conversa de dois pecadores diante do único pastor e supremo pastor que é Cristo. Certo. Perfeito. Esse é o ponto. Então, nós não estamos acima, nós estamos nos submetendo juntos a Cristo. E aí conduzindo o irmão, apoiando o irmão, levando-o a Cristo, né? Até porque eu um dia me deparei com minha filha mais velha, ela era pequenininha, ela tinha aí uns 7 anos, e a gente conversando, e ela, assim, muito crítica com algumas coisas e com algumas pessoas, aos 7 anos, muito crítica, porque fulano é assim? Que estranho, né? Não sei quem ainda puxou. Puxou a mãe dela. Sem dúvida. Acho que puxou a minha sogra. Eita! E... Vou mandar para ela isso aqui. Não manda, não. Você vai criar um problema familiar. Depois você vai resolver com aconselhamento bíblico. A resolução de conflito você deixa para ele. Eu vou mandar a minha dissertação para ele ler e resolver o conflito. E eu estava dizendo a ela... e ela tinha razão em algumas coisas, mas faltava amor nas colocações dela. E eu disse, sabe, filha, eu nem sempre pensei do jeito que penso. Eu já fui pré-milenista dispensacionalista. Tu também fosse, que eu sei. Não é? E tantas coisas. Eu já pensei... E
pela graça de Deus, eu fui tendo contato com a palavra, com a doutrina. Mestres que Cristo colocou na minha vida. Pessoas que me influenciaram, né? Que vão depurando. E não é um depurar tão simples, né? Dói. Dói. E você vai sendo afetado, você vai sendo amassado, você vai sendo tratado. Então o papai hoje entende algumas coisas e vive essas coisas. Isso nem sempre foi assim. O Senhor precisou me humilhar para chegar aqui, filha. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. As pessoas têm o seu tempo. E Deus trata com as pessoas dentro do tempo que Ele escolheu tratar. Não é da nossa forma, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, a maneira de Cristo. Nosso papel é amarmos, pregarmos, sermos fiéis às Escrituras, firmes às Escrituras, falarmos contra o pecado, ensinarmos a doutrina da palavra de Deus, esperando que o Senhor cuide do coração das pessoas e faça com que elas compreendam. Faça com que elas entendam. Se isso acontecer... Então, é interessante, no conselho, quando eu assumi no meu primeiro mandato, eu fiz um projeto, sabe? Um negócio bonito, assim. E eu disse assim, irmãos, eu falei, no final destruí tudo que eu disse. Quando eu disse assim, a palavra de ordem para tudo isso que eu estou falando é paciência. Só quem vai fazer, se quiser fazer, é o Senhor e no tempo dele. O coração do homem faz esses planos aqui. A resposta certa vem dos lábios, vem do Senhor. Então, vamos nos submeter a isso. Mas sim, o nosso papel é de sermos firmes, não aceitarmos os ventos de doutrina e vejam, a psicologização é um vento de doutrina. Sim. É um vento de doutrina. Até a maneira como se lê a Bíblia, né? Você começa a ler a Bíblia procurando depressivos. Procurando pessoas Elias na caverna, depressão. Já ouviu esse sermão? Já. Eu também. Já ouvimos esse sermão tantas vezes, né? Não, a depressão de Jesus. Jesus no Getsêmani estava tão deprimido que suou sangue. Né? E a gente começa a buscar, a usar, veja, a psicologização. Nós começamos a usar terminologias que não são próprias, que não são bíblicas, não são próprias, e colocamos no texto bíblico. E isso não é uma exegese, nem são uma exegese. Sem dúvida. É um anacronismo, é uma forçada do texto. Acho que uma coisa importante para a gente caminhar na nossa conversa, que está indo bem, vale salientar, é pensar o seguinte: dentro das muitas abordagens, das muitas propostas que há, que você já deu vários vislumbres aí do que seria entre a igreja, ou entre o cristianismo, ou entre a teologia e a psicologia, qual é aquela que você entende ser a bíblica? E talvez aí vale a pena você talvez enumerar aquelas mais conhecidas, né, dentre as muitas abordagens que são, que até tem aí já material em português que talvez nossos ouvintes já tenham lido, do Gary Collins e outros mais, dessas abordagens entre a teologia e a psicologia, e qual é aquela que você entende assim, olha, essa aqui é um caminho que é mais saudável para você cristão, para a igreja? A gente vai ter aquela abordagem que eu diria não é nem integracionista, é a abordagem mesmo da entrega. Subserviente, né? Subserviente, que é aquela, olha, nós não temos como tratar. Né? Isso faz parte de uma área do conhecimento humano que nós não temos e vamos abrir mão. Claro que nós devemos nos afastar completamente dessa área e se adentrarmos nisso, nós estaremos sendo infiéis. Né, como pastores, e digo não só como pastores, né, o aconselhamento e o cuidado, ele é mútuo e ele cabe a todos os crentes. Todos os crentes devem ser habilitados pelo Espírito Santo de Deus, pela sua palavra, a se ajudarem mutuamente, sem dúvida alguma. Nós vamos ter muitas formas de integracionismo e não dá para a gente destrinchar, né, mas muitas formas, desde o que a gente vai chamar de gabinete pastoral, não é? E existe essa prática que é aquele atendimento, mas que de alguma forma vai encaminhar para uma ajuda, um consultório, se julgar que é necessário. A gente vai ter a ideia de trato conjunto e concomitante. Não, eu trato você aqui, mas o psicólogo trata você lá.
a gente vai ter... Esse é o caso do pastor, né? O caso do pastor, que ele é assim, ele é pastor e também psicólogo. Aí ele faz assim, olha, aqui eu não posso cuidar de você, mas toma meu cartão e marca com minha secretária que eu vou tratar você lá no consultório. Exatamente. Não tem esses casos? Tem muito. E isso acontece tristemente, como se fossem duas pessoas diferentes, né? Exato. Então, quando eu entro no consultório psicológico, eu deixo de ser pastor. Quando eu saio dele e entro na igreja, eu me torno pastor. Isso é meio esquizofrênico, né? Já que a gente está falando de psicologia, né? É meio esquizofrênico. Se utilizando dos termos, né? Se utilizando dos termos fora de contexto, mas é meio esquizofrênico esse negócio. A gente vai ter aquela posição de rechaçarmos completamente qualquer tipo de ajuda que seja fora do ambiente eclesiástico, fora da igreja. Eu acho que esse também deve ser... É uma antítese radical, É uma né? antítese radical. Acho que nós devemos nos ausentar disso também. Eu acho que a melhor posição, a melhor postura para nós é entendermos o homem como uma unidade, corpo e alma. E nós não podemos negar que existem situações que refletem cuidados necessários no corpo. Sim. A questão está em nós entendermos onde a coisa começa. Por exemplo, eu conversava com uma pessoa semana passada e nós falávamos sobre problemas intestinais. Certo. Veja, pode parecer que não tem nada a ver. Isso. No entanto, é tão interessante porque na antiga cultura judaica, as emoções elas estavam Nas entranhas. nas entranhas, no fígado, nos rins, nos intestinos. Não é? E hoje há isso existem estudos científicos sobre isso, né, mostrando que aquela afirmação é verdadeira, que os intestinos são o nosso segundo cérebro. Ou seja, é o ambiente do corpo onde nós assimilamos todos os nutrientes dos alimentos, nas microvelocidades intestinais. Isso é distribuído no corpo. Dali é que se produz a força para se produzir os hormônios, para se produzir... O sistema endócrino todo depende disso, que por sua vez está completamente ligado à maneira como o nosso cérebro funciona. Os neurocondutores, eles vêm dessa estrutura, ou seja, está tudo interligado. E aí a gente vai entrar no ponto. Se nós não comermos bem, e se nós não cuidamos do nosso corpo como deveríamos, e somos hipócritas falando aqui, né? Sim. Fale por você. Depois do croissant recheado com chocolate que ele comeu hoje. Denunciou o pecado dos outros. Olha o dedinho apontando. Deixa para ele, Rodrigo. Quando ele aponta para lá... Mas eu não comi, tem eu quatro. digo logo. Me ofereceram e eu não quis. E nós não nos exercitamos, nós não dormimos bem, nós não zelamos pelo nosso corpo. Isso tem efeitos. Veja, isso não é resultado do pecado? Nós desobedecemos uma ordem. Nós fomos criados corpo e alma e devemos cuidar do nosso corpo. Aí alguém me perguntou assim, mas Paulo diz assim que o exercício físico para pouco aproveito. Ele está dizendo que ele não está dizendo que não tem proveito nenhum, ele está dizendo que tem pouco. Não é interessante? Ele não está dizendo não cuide, ele está dizendo não coloque isso como foco principal da sua vida. É isso que ele está dizendo. Seja equilibrado. Não é isso que ele está falando. Então, em alguns momentos, irmãos, é necessário a gente ter essa visão completa. Por exemplo, um irmão veio conversar comigo e ele dizia, na conversa ele disse assim, olha, já faz meses que eu não durmo bem. Meses que eu me sinto cansado. Meses que a libido foi para as cucuias. Meses que eu ando estressado, eu não consigo me relacionar, eu estou cansado, isso, aquilo, outro. É muito provável que esse irmão já tenha uma desordem hormonal. E ele precisa cuidar disso. Meia-idade, aquela coisa. Pois é. Então é necessário. Você vai ouvir um casal em crise. E, olha, os dois estão soltando faísca. E eu olho, eles estão aqui conversando comigo, tem um menino de 2 anos brincando no chão. Eu digo, já sei. Eu já sei. Digo, vem cá. Como é que anda a vida de vocês? Tempo um com o outro, o sono,
a convivência de vocês. Como é que, muitas vezes, tem essa parte exterior, mas tem outro ponto. O estado puerperal que se prolongou. O estado puerperal que se prolongou. A amamentação em si. A própria idolatria do filho que se A própria chega, idolatria do filho. Então tem tantas coisas para se tratar. Tantos E detalhes. a gente precisa. São coisas mais simples de se resolverem que a gente vai conduzir a um equilíbrio para começar a tratar o coração e os ídolos. Sim. E os ídolos. Não é? Porque eles estão sempre presentes E lá. nesse sentido, a própria ciência da psicologia, especialmente naquilo que se refere da ciência como em termos de pesquisa, em termos de amostras realmente da vida humana, ela consegue favorecer aí, nos oferecer um certo material de trabalho que vai nos ajudar no aconselhamento bíblico, né? Sim. Assim como medicina. Os dois lados aí vão O grande problema não está nos estudos. Os estudos que levam em consideração o organismo humano, que são biológicos, que são até sociais, Sim. eles são importantes, a gente vai fazer a leitura deles. O problema está... eu me lembro do Vadislau dando aula uma vez, eu fui aluno dele, né? E o Vadislau dizendo assim... Pode ter inveja santa aqui no... Você está fazendo aí já... É pecado isso aí, né? e ele foi um dos professores, de fato, assim, que mais me influenciou, né? mexeu, marcou, né? E ele disse uma coisa em sala de aula, eu me lembro, ele dizia assim, Freud, ele foi brilhante nas observações, na maneira como ele percebeu as coisas. Ele chutou uma bola do meio do campo e acertou na trave. Faltou alguma coisa ali. Né? Por que ele não fez o gol? Porque ele desconsiderou criação, queda e redenção. Ele desconsiderou isso. Então ele viu o homem no ambiente de pecado, no mundo de pecado, e ele disse assim, isso é normal. E o que eu costumo dizer é que o mundo não é normal, o mundo é normal, o mundo está quebrado. De cabeça para baixo. De cabeça para baixo. A realidade que vemos é a quebra da realidade. A realidade é um mundo perfeito, criado por Deus para a glória dele. E nós vivemos essa esperança, né? Que em breve será realizado no retorno de Cristo. Né? Mas nós percebermos esses estudos todos, o problema não está nas observações, está no diagnóstico que se dá. Então, as observações, elas são muitas vezes precisas, outras vezes não são. Lembremos que os nossos sentidos estão maculados. Né? Mas, sobretudo, o diagnóstico, a conclusão, o resultado, acaba sendo... Aí a coisa vai contrastar. Bate na trave. Porque desconsidera o pecado, sim, desconsidera o homem no mundo quebrado e as suas crises como resultado disso tudo. Perfeito. Perfeito. Então, dentro disso que você está nos colocando, acho que vale a pena falar para os nossos ouvintes, talvez aqueles que já são da área, talvez temos psicólogos, psicólogas que estão nos ouvindo e ouvindo o que está dizendo, eu estou pensando assim, tá, isso para mim é meio novo. Onde eu vou encontrar um lugar para me aprofundar, talvez uma bibliografia, talvez um curso, e talvez aqueles que não têm esse curso de psicologia, não têm essa base, mas querem fazer aconselhamento. E aí está o desafio, né, Vitor? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas para elas se prepararem para aconselhar outras, para enfrentar esse chamado que o Senhor nos dá de aconselhar uns aos outros? Sem dúvida alguma, há necessidade de nos prepararmos. Né? Eu diria logo de cara o seguinte, se você está no lugar mais remoto da face da Terra, que a internet pega muito mal, você não consegue nem assistir um curso online, abra as Escrituras, dobre o joelho que o Espírito Santo ele vai te conduzir. Não tem nenhuma dúvida disso. Nós temos tudo que nós precisamos, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Isso, sem dúvida alguma, é o ponto principal, central. Agora, o Senhor nos dá ferramentas, não é? Outras que podem facilitar, podem acelerar o processo de conhecimento, podem servir de boas consultas, livros, os mais variados. Eu não vou nem dizer nome de livros, porque hoje, no mundo do aconselhamento bíblico, Deus, nós temos um mercado maravilhoso, mas você vai encontrar na Nutra, a editora Nutra é uma editora que só publica material de aconselhamento bíblico. Então,
sem dúvida alguma, busque, procure os livros da editora Nutra. Editora Nutra. Nutra Publicações. Certo. Nutra Publicações. Há uma editora nova, aqui do Nordeste, aqui de Fortaleza, que tem publicado muito material em aconselhamento bíblico também, que é a editora Peregrino. Certo. Então, a Vida Nova tem muito material de aconselhamento, a Cultura Cristã continua publicando material de aconselhamento bíblico. Monegismo entrou nessa linha, e monegismo tem um outro assunto aí que é necessário para aconselhamento bíblico, que é a cosmovisão. Certo. Sem cosmovisão não se faz aconselhamento bíblico. Mas eu diria um ponto anterior à cosmovisão: doutrina. Todos os pontos que nós tratamos em aconselhamento bíblico são pontos doutrinários. A gente vai usar a doutrina como as ferramentas. Então, o que é que eu lhe diria? Vá às doutrinas básicas da fé cristã. Comece a trabalhar isso. Se você é presbiteriano, vá à Confissão de Fé de Westminster, vá ao breve catecismo, ao catecismo maior. Comece a olhar os escopos doutrinários ali. E se você quiser ir além, busque uma boa teologia sistemática. E comece a estudá-la, comece a aprofundar. Hoje existe material farto sobre a teologia do aconselhamento bíblico. Agora, sem dúvida alguma, na internet, gratuito, você tem no YouTube palestras, podcasts, congressos, a ABCB, a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, tem feito um trabalho excepcional. Muitos vídeos estão no YouTube, você vai poder acessar, assistir palestras. Tem muitas palestras do Jay Adams lá, da editora Fiel, lá na década de 1989. Veja só, comecinho das conferências. Quando o aconselhamento bíblico não havia sequer chegado ao Brasil, a editora Fiel estava trazendo, Eu esqueci de falar da editora Fiel, que tem muito material também. Sim. De aconselhamento bíblico. É a primeira, sem dúvida. Os livros, do Jay Adams. Sem dúvida. E então, você vai encontrar muito material aí no YouTube, e nos próprios sites dessas editoras você pode ter alguma indicação. Agora, lugares para estudar. Se você é um crente de igreja, você, de repente, nem tem um curso universitário e quer se lançar ao aconselhamento. Veja, eu disse aqui que o aconselhamento bíblico não é uma prática exclusivamente dos ministros, pastores, presbíteros, diáconos, não. Isso é uma prática para todos os crentes, para todos os membros. A ordem do Senhor é que nos aconselhemos mutuamente. Então, esse é um ministério dos bancos, não é um ministério do púlpito. Então, todos os crentes precisam estar habilitados para o aconselhamento bíblico. Existem cursos em igrejas locais que tem como foco o membro da igreja. E não é um curso de pós-graduação, é um curso de formação de conselheiros. Na igreja que eu pastorei, nós temos um curso que funciona lá, na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. A Igreja Batista Pedras Vivas. Mas se a pessoa quiser fazer o curso na sua igreja, como é que ela pode ela vai ter que entrar em contato lá com a igreja. Tem um site? No site da igreja tem informações sobre o curso. Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Você entra lá em PBV e você vai em .com.br, você vai encontrar lá. E tem informações, ligar lá para a secretaria, se quiser, a nossa secretária vai poder dar informações. Nós estamos concluindo uma turma agora, no meio do ano, e devemos estar iniciando uma nova turma num curso avançado e uma turma no básico, uma nova turma no básico. A gente agora tem, no segundo semestre? No segundo semestre. A gente deve estar fazendo agosto isso. Agosto de 2021, então. Agosto de 2021. Vai que a pessoa está nos ouvindo em 2050? Não, agosto de 2021 a gente deve estar iniciando a nova turma. Estamos aí para fechar. Estamos nesse sistema híbrido, nem sempre. Esse final de semana tivemos o curso, na sexta-feira foi presencial, já com algumas pessoas de fora fazendo online. Na sexta-feira foi totalmente, no sábado foi totalmente online, porque não podia se reunir por causa do decreto.
Mas, se não o decreto de Deus, né? O decreto do governo, é bom que se diga, não foi o decreto de Deus. Da igreja. Acabou, certamente também foi o do Senhor, né? Porque sim. o decreto Nada dele foge, está sobre nada todos foge, nada foge. os demais. Né? Verdade. Mas um curso excepcional em igreja local também é o da Igreja Batista Pedras Vivas, nosso irmão Jairo Cáceres, que é um irmão que tem feito um trabalho excepcional de aconselhamento bíblico no Brasil, é o editor da Nutra Publicações. Ele tem um curso muito bom, muito firme na igreja local. Agora, se você quer ir para um nível de pós-graduação, aí você, para academia, você tem aqui em Recife o Seminário Presbiteriano do Norte, que tem um curso de aconselhamento bíblico, firmado nas Escrituras, é um excelente curso, você vai poder ter contato com ele. Tem um bom professor lá, que a gente não vai falar o nome para evitar orgulho, né? Orgulho, não fala não. Enfim, afinal o coração da gente é um coração terrível, né? E enganoso, né? Mas o Seminário Presbiteriano do Norte tem. Eu não sei, irmão, se o Instituto Bíblico Palavra da Vida continua com o curso, mas eles tinham um curso aqui no Instituto em Recife, trazendo professores de fora. Se você quer ir além e aí fazer um mestrado, aí existe o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. É em São Paulo, foi o lugar onde eu estudei, a minha casa. Eu indico fortemente. Professor lá também, né? Visitante. Mas Visitante. Mas, sem dúvida alguma, é um lugar muito firme, com professores comprometidos com as Escrituras, onde você vai poder fazer um bom curso também. E o Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia também tem um curso no nível de mestrado, na área de aconselhamento bíblico, né? E vale a pena dizer que é um excelente curso também. Falei da ABCB. A ABCB realiza um congresso anual. Acontece em Águas de Lindóia e acontece em Fortaleza. São 2 locais. Então, se você quiser ir a um congresso de aconselhamento bíblico para ter um primeiro contato, vale a pena. Em Fortaleza, salvo me engano, dura 2 ou 3 dias. Em Atibaia, dura a semana toda. E é um ambiente propício para você conhecer o aconselhamento, mergulhar nesse mundo. Conhecer pessoas que estão militando já nisso. E eu diria assim, as palestras são excepcionais, Ronaldo. Mas os corredores são bem melhores. Porque nos corredores, e às vezes as pessoas não se atêm a isso, né? Os congressos, eles têm os corredores. E os corredores, eles são muito frutíferos. Né? O ambiente de conversa, de troca de experiências, de como as coisas estão sendo feitas, isso é excepcional. Sem falar, irmãos, numa gama de blogs. Um que eu indico fortemente é Conexão Conselho Bíblico. É um blog de aconselhamento bíblico. Você encontra material farto, em português e em inglês. Conexão Conselho Bíblico. Conselho Bíblico. Quem é que escreve na realidade, esse blog ele funciona como uma conexão de material. Legal. Ele busca material dos mais diversos blogs nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e ele condensa tudo ali. Então, eles oferecem... É quase um portal de aconselhamento. É um portal de aconselhamento. E você vai poder pesquisar, inclusive, por assunto. Por exemplo, síndrome do pânico. Vai ter lá artigos, os mais variados sobre esse assunto. Depressão, mais variados sobre esse assunto. Educação de adolescentes. Casamento, divórcio. Todos os assuntos. Você clica, ele vai dar bibliografia, artigos, um blog variadíssimo, muito bom. Então vale a pena, você quer ter um contato assim mais profundo em casa, entra ali nesse blog, dá uma olhada, você vai ter um material aí para leitura, eu diria aí para o resto da pandemia e muito mais. Excelente. Bom, o papo está muito bom, mas a gente preocupado até mesmo com o tempo, né, que nós já estivemos juntos. Vamos talvez dividir esse momento. Então, Vitor, ficou o convite aí para você estar conosco de novo para um próximo episódio. E você que nos acompanhou até agora, nosso pedido é curta, compartilhe, comente, nos ajude a espalhar esse episódio e outros que nós temos feito. Afinal de contas, isso aqui é para a edificação da igreja. Que Deus abençoe você e até a próxima.